Aleluia. 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 Você pode levantar suas mãos e você pode começar a falar com o Senhor. Você pode começar a exaltar ao Senhor, dizer que diante de todas as coisas que possam se levantar contra você, Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior. Aleluia. Deus é maior do que os problemas familiares. Deus é maior do que os problemas financeiros. Deus é maior do que toda e qualquer inveja. Deus é maior do que toda e qualquer contenda. Deus, Ele é maior do que toda e qualquer circunstância. Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior. Tu és maior, Senhor. Tu és maior. Você pode abrir sua boca e falar: Tu és maior, Senhor. Deus, a minha vida. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em Ti E a minha alma canta. A minha alma canta. Grande és Tu, Senhor. Grande és Tu, Senhor. Sobre tudo que vier contra mim, Tu és maior. Você pode orar um pouco em espírito. Ora bachora borocon cherebere cambra bra 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 soro bolobros. Brere bere canchara bra 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 soro bolobro choro borocon bra 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 bras. Ere bere bere canchara bara bara soro bolobro soro borocon cherebere cambra bra 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 bras. Breche que cherebere cambra bra bra soro bolobro che cherebere cambra bras. Força, puxa força de dentro de você. Tudo que você precisa está dentro de você. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Herebere canchara bra 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 soro boro con cherebere cambra bras. Bro soro boro con bro shake merebere cambra bra 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 soro boro con choro bros. Breke cherebere cambra bra bra soro boro con cherebere bere cambra bra 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 solo bros. Breke cherebere cambra bra bra soro boro con bre. Força, força, força. Choro boro compra bra 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 soro bolo bro shekere bere cambra bra 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 soro bolo bros. Breke chere bere cambra bra bra soro boro com bros. Oh, robo choro boro compra bra bras. Rosso bolo broche che cerebere cambra bra 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 soro bolo bros. Deus, Ele responde segundo a expectativa que você coloca diante dEle. Quando a sua expectativa é colocada diante do Senhor, esperando nele, você vai sair recebendo aquilo que você veio buscar. Mas quando você vem com a expectativa de receber de homens, aquela porção você recebe naquele momento, mas ela não vai conseguir te sustentar. Porque porção de homens não segura ninguém. Mas a porção de Deus, ela te sustenta. É ela que te fortalece, é ela que te segura. Coloca tuas expectativas diante daquele que é o teu socorro, diante daquele que é o teu refúgio, diante daquele que é a tua fortaleza, diante daquele que quando ninguém está, Ele está. Quando ninguém está presente, Ele está presente. Quando ninguém pode fazer, Ele vem e faz aquilo que ninguém pode fazer.
Aleluia. Tudo vai depender da expectativa do nosso coração. Tudo vai depender da disposição do nosso coração. Porque Deus, Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã. Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Mas as nossas expectativas precisam estar no Senhor. Reconhecemos a unção e o poder que Deus ele se manifesta através dos 5 dons ministeriais. Reconhecemos. Mas precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. E entender que é do Senhor que vem o nosso socorro. É da palavra que vem tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E damos graças, Senhor, pela tua palavra que vai nos alcançar nessa noite. E o teu Espírito tendo liberdade a alcançar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, grupo de louvor. Pode ficar aí. Queria só que ficasse o teclado um pouquinho aí, tocando baixinho. Você está me ouvindo bem? Aleluia. Eu estava meditando em tudo aquilo que o Senhor queria compartilhar conosco nessa noite. E eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que aconteceu nesses dias em que passamos aqui com um evento com o apóstolo Sérgio Pessoa. Quem estava aqui? Então, algo extraordinário, tudo de Deus é extraordinário. E a palavra do Senhor, a unção do Senhor, ela nos alcançou. Ela veio trazer alguns esclarecimentos e algumas coisas foram despertadas nas nossas vidas. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Para que você possa entender algumas coisas que o Espírito do Senhor tratou comigo. Eu sei que vai tratar com você também. Porque eu não sei você, mas algumas vezes eu fui para um culto. E era um evento, era maravilhoso, e a palavra foi maravilhosa, e o poder foi maravilhoso, e a unção foi tremenda. E eu saí animada daquele culto, eu saí certa que tudo aquilo que eu tinha colocado diante do Senhor ia acontecer, e saí alegre, me regozijando, cuspindo fogo, né? Como se diz. E com o decorrer dos dias, as coisas elas começaram a não acontecer do jeito que eu queria. Ou do jeito que eu achava que deveria acontecer. E eu não sei se você sabe, mas Satanás, ele procura roubar a palavra. Ele procura roubar aquilo que você recebeu da parte de Deus, usando de estratégias, usando de circunstâncias, para roubar a palavra que você recebeu. E lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22... Se você for ler a partir do versículo 13... em casa depois, fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. E no versículo 22 diz que Jesus, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado. E enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse:
Tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu sei que talvez você conheça essa história, mas eu quero que você preste atenção em que Jesus, ele foi para um lugar orar, e os discípulos, eles estavam num alto mar, em que Jesus, ele orando, percebeu que os discípulos estavam passando pelaquela situação lá naquele mar. E Jesus foi andando sobre o mar e foi chegando perto deles, e os discípulos ficaram achando que era um fantasma. E Jesus disse: não, fique tranquilo, não é fantasma não, sou eu, não temas, não tenha medo. E Pedro disse assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas diante de uma palavra que Jesus falou. Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. E quando Jesus, ele lança a palavra, imediatamente Pedro obedece aquela palavra, aquela instrução, e Pedro começa a andar. Só que quando ele começa a andar, a Bíblia diz que ele começa a reparar na força do vento. Ele começa a reparar as circunstâncias que começaram a surgir ao lado dele. E o que é que isso tem a ver com o evento que nós tivemos? Você vai entender que tem tudo a ver. Uma pessoa chegou para mim logo depois desse evento e disse: Lucerna, eu quero que você me explique, que eu estou muito angustiada. Porque eu saí convicta que coisas tinham sido desfeitas ou estabelecidas por Deus. Mas hoje, na minha empresa, isso depois do evento, foi o pior rendimento que nós tivemos. Mas Deus falou comigo no evento, presta atenção, mas Deus falou comigo no evento, que Ele ia estar destravando coisas. E que coisas iam começar a acontecer na minha empresa, nas minhas finanças. Só que hoje, logo depois do evento, as coisas não aconteceram como Deus falou. E aqui nós observamos nesse trecho da palavra que Jesus, ele falou. Que Jesus, ele estava lá. Mas ainda assim, Pedro começou a afundar. Então, amados, nós precisamos entender que quando Deus fala algo, a palavra dele é poderosa, o poder dele está disponível para fazer as coisas acontecerem. Você percebe que Jesus, o poder que estava sobre a vida dele, fez com que Pedro andasse, e aquilo que ele falou fez com que Pedro andasse sobre as águas. Você concorda? Só, amados, que não é a presença de Jesus, não é somente a presença de Jesus, nem somente aquilo que Jesus fala, que vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte. Qual era a parte de Pedro? Ficar focado somente naquilo que Jesus falou. Independente de. Sabe qual é o nosso problema? Deus fala algo para as nossas vidas. Coisas são estabelecidas no reino espiritual e saímos com convicção. Deus falou, vai acontecer, eu estou crendo. Na primeira adversidade que surge, no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, começamos a questionar. Será que aquilo foi Deus mesmo que falou? Ou só acontece isso comigo? Eu acho que aquilo não foi Deus não, porque se fosse Deus, as coisas não estavam como estão. Deus falou que ia destravar minhas finanças. E hoje ela está pior do que no domingo. O que é que aconteceu? Jesus, ele falou. O poder dele disponível. Mas, amados, tem a nossa parte. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer por nós. O possível, nós precisamos fazer. E Deus, ele vem fazendo o impossível. Então, Jesus, ele falou a Pedro, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia diz no versículo 30, Mateus capítulo 15, versículo 30,
reparando na força do vento, teve medo. Mas, amados, você parou já para pensar nesse trecho da palavra que o vento já existia? Que a tempestade dela já existia, por isso que Jesus ele foi lá? Vocês estão entendendo isso? A tempestade já existia. O vento ele já existia. Tanto é que Jesus foi ao encontro dos discípulos, exatamente porque os discípulos estavam precisando de ajuda. Porque o vento estava contrário, como diz no versículo 24. Aí Jesus vai ao encontro. Mas quando Pedro fica somente com o que Jesus falou, ele anda sobre as águas. O vento ainda estava lá, a ventania ainda estava lá quando Jesus falou isso. Mas Pedro não quis saber. Quando Jesus disse, vem, ele colocou os pés nas águas e ele começou a andar. E ele começou a andar. Aí a Bíblia diz, ele começou a reparar no vento. Ele começou a reparar nas circunstâncias que estavam ao seu redor. E ele foi e começou a afundar. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6. E a gente vai aprender nessa noite, ou se você já sabe, isso vai se tornar mais evidente na sua vida, que aquilo que Jesus fala, aquilo que Ele promete, a unção, a presença dEle, faz sim as coisas acontecerem, se nós fizermos a nossa parte. Amém? Se você recebe, você estava com um problema de enfermidade, você recebe oração para cura, depois que você recebe essa oração, você precisa sustentar aquela cura. Se você recebe uma oração em relação às suas finanças e você começa a obedecer os princípios da palavra, logo depois disso você precisa permanecer segurando naquilo que Deus falou. E Hebreus capítulo 6, aleluia. Aleluia. Nós citamos um versículo da Bíblia, oramos, esperamos mais ou menos 15 minutos. Aí, se nada aconteceu, nós desistimos. Mas Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não quer que você desista. Nós recebemos a palavra, começamos a falar sobre aquilo que nós recebemos, declaramos um versículo, aí porque depois de um dia, 24 horas depois, 2 dias depois, as coisas não aconteceram, desistimos. Mas a palavra de hoje é para você não desistir, para você segurar até aquilo se manifestar na sua vida. Porque se Deus falou, amados, vai se cumprir. Mas para se cumprir, você precisa fazer sua parte. Amém? Senão vai atrasar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, Hebreus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, diga assim, até o fim. Aleluia. A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Aí preste atenção no versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, você recebe uma palavra e você diz, eu estou com fé, eu estou crendo que aquilo que Deus falou vai acontecer. Mas você precisa juntar a essa fé algo chamado perseverança. Algo chamado longanimidade. Peraí. Longanimidade. Paciência. Nós colocamos um macarrão
miojo, aqueles macarrão instantâneo, colocamos no fogo, dentro de 3 minutos ele está pronto, não é assim? Colocamos alguma coisa no micro-ondas para esquentar e ele é bem rápido. E nós achamos que com Deus as coisas têm que acontecer dessa mesma forma. Mas vamos ler. Pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Precisamos ter fé, mas tem alguns ingredientes, amados, que tem que estar misturado à fé. Se você diz que está crendo que aquilo ali vai se manifestar na sua vida, que Deus prometeu, que tem uma promessa, mas não está tendo perseverança, não está tendo paciência, não está tendo longanimidade, tem alguma coisa errada. E você talvez diga, Luciana, mas eu tenho todas essas coisas. Porque eu nasci de novo e o fruto do Espírito, a paciência já habita em mim. É verdade, mas ela tem que se manifestar. Amém? É necessário que ela se manifeste. E a Bíblia diz que nós não podemos nos tornar indolentes, mas precisamos imitar aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. E eu anotei aqui o que significa essa palavra longanimidade. No grego significa macrotúmia. Significa perseverança, paciência. É uma atitude, preste atenção, uma atitude de nunca perder a esperança e fé, por mais absurdo que a situação pareça. Ou seja, trazendo numa linguagem bem simples, você não abre nem para o trem. Você não solta aquilo ali, enquanto você não vê a manifestação daquilo que você pediu, que Deus já prometeu e que já está feito nas regiões celestiais, mas que falta se manifestar aqui. Isso é perseverança, isso é paciência. Deus falou, eu seguro. E como é que eu sei que eu estou andando em paciência ou que eu estou andando em perseverança em relação àquilo que Deus me prometeu? Pelo aquilo que sai da minha boca. Pelas minhas atitudes. Tem como saber se eu estou andando em fé e se estou andando em perseverança. Porque eu preciso imitar aqueles que pela fé e pela perseverança, eles herdaram a promessa. Aí no versículo 13 fala sobre Abraão. Pois, olha aí, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar, vê aí na tua Bíblia, você pode repetir comigo? Versículo 15. E assim, depois de esperar, agora presta atenção, não é esperar de qualquer jeito não. Olha o versículo. Depois de esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, amados, eu não tenho que esperar aquilo que Deus me prometeu e que já está estabelecido nas regiões celestiais. Eu não tenho como esperar, ou eu não posso esperar de qualquer jeito. Eu tenho que esperar com paciência. Aí vamos ver o exemplo de Abraão, né? Nós não lemos que nós podemos imitar aqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas? Olha o que aconteceu com Abraão, versículo 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles. É o fim de toda contenda. Versículo 17. Pois, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Mas espera aí, não é esse versículo não. Me ajudem aí. Me ajuda aí, Beto. Eu quero ler quando Abraão, Romanos 4. Abre lá, Romanos 4.
Romanos 4. Lemos que aqueles, pela fé e pela paciência, eles herdaram a promessa. E ele começa a falar sobre Abraão, não é isso? Aí vamos lá. Romanos capítulo 4, versículo 3. Porque diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí olha o versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Deus prometeu a Abraão um filho, e a Bíblia diz que Abraão, ele não enfraqueceu na fé, ou seja, ele misturou a sua fé a algo chamado paciência. E a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. E ele fazia alguma coisa. Ele não esperava de qualquer forma. Ele esperava com paciência. A Bíblia diz que ele não duvidava. Mas ele pela fé se fortalecia, dando glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que dizem assim: Lucerna, eu preciso passar o dia todinho dizendo glória, 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 para ver aquilo ali que Deus falou se cumprindo. Não, amados, é dando glória a Deus naquilo que Deus prometeu, você falando aquilo que você não está vendo como que já existisse. Você entende isso? Então, eu acredito que Abraão ele fazia da seguinte forma. Sara, porque a Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade, a Bíblia diz que ele, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, Abraão, ele sabia que seu corpo era amortecido, ele sabia que ele não tinha condição de gerar filhos, ele sabia que Sara era avançada de idade, mas ainda assim, ele não ficou pelaquilo que ele estava vendo, ele não atentou pelaquilo que ele estava vendo, e ele juntou a fé, que é não andar por vista, mas andar pelaquilo que você não vê, amém? Mas ele junta a fé à paciência. E eu acredito que Abraão, ele fazia mais ou menos assim: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor prometeu que ia me dar um filho. E eu já te dou graças, porque eu já vejo essa criança brincando aqui na minha casa, porque eu já vejo essa criança passeando por essa casa, eu já vejo eu andando com essa criança, eu colocando essa criança no colo. Pai, eu te dou graças porque o Senhor prometeu. Você entende? Então, quando é que nós mostramos que estamos com perseverança ou estamos com paciência daquilo que Deus prometeu? Quando nós falamos a coisa certa. Quando nós não murmuramos. Quando nós chamamos à existência aquilo que não existe. Eu lembro que quando minha família ela não estava nos caminhos do Senhor, e eu comecei a orar a palavra, declarar a palavra, e eu me trancava no quarto e eu dizia: Pai, a tua palavra diz em Isaías que a minha posteridade será conhecida entre as nações, e os meus descendentes no meio dos povos, e todos quantos virem os conhecerão como família bendita do Senhor. E eu começava a declarar: Pai, eu te dou graças, porque eu já vejo o meu Pai glorificando o teu nome. Pai, eu te dou graças, porque eu já vejo os meus irmãos saindo da condição que eles estão. Há um barulhozinho, Daniel. Está dando uma chiada. E eu falava, ficava declarando, orando. E quando eu terminava a oração, o telefone tocava. Aleluia. Deixa eu ver aqui como é que está esse som. Aleluia. Chega, Felipe. E o telefone tocava. E quando o telefone tocava, era minha mãe. E ela dizia: Lucerna, o negócio está feio. A situação está assim, 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 assim. Eu tinha terminado de orar. Você sabe o que é isso? Você termina de orar, você termina de colocar aquela situação diante do Senhor, você termina de vir para o culto, termina de receber a unção do extraordinário, e quando chega em casa parece que tudo está do mesmo jeito.
E Deus só está presente na igreja. E Deus só está presente nos eventos. Não, mas Deus está presente em mim e em você. E Ele não muda. E o que Ele prometeu vai se cumprir. Agora, o que é que eu estou fazendo diante daquilo que Ele prometeu? E eu lembro que eu ficava orando. E o telefone tocava. E chegava um relatório, cada um pior do que o outro. E eu, Pai, eu te dou graças. Pai, eu te dou graças. Glória seja dada a ti, Senhor. Por eles sendo alcançados pela tua palavra. A droga não vai tragar os meus irmãos. As drogas não irão tragar os meus irmãos. O alcoolismo não irá tragar os meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Mas será que você está fazendo como Pedro? Quando Jesus disse: eu estou fazendo uma obra na sua casa. Eu estou fazendo uma obra na sua vida. Eu estou fazendo algo nas suas finanças. O que é que você fez depois daquilo que Jesus falou? Chegou em casa, abriu os armários e disse: isso não funciona. Isso foi só para nos animar. Não, amados, a palavra de Deus, ela não é somente para nos animar. A palavra de Deus é para nós permanecermos animados. Porque independente de aquilo que Ele fala, está estabelecido. Aleluia. Mas sabe o que é que acontece? Às vezes nós cancelamos a resposta, porque desistimos de tudo antes mesmo dela chegar. Está ouvindo isso? Cancelamos a resposta, porque nós desistimos de tudo antes mesmo dela chegar. Com as nossas dúvidas, com a incredulidade, e por não estar manifestando a perseverança, nós desfazemos tudo aquilo que nós edificamos. Então, quando você receber uma palavra da parte do Senhor, ou você lendo a Bíblia, ou Deus falar algo para você através de uma pessoa, ou através de um culto, de uma pregação, aprende uma coisa. Depois que Deus fala, tem a sua parte. Depois que Jesus falou para Pedro, teve a parte de Pedro. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir em Tiago capítulo 1. Glória a Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Aleluia. Você chegou tarde demais para me dizer que essa palavra não funciona. Você está ouvindo isso? O que pode não estar funcionando é você. Aleluia. Deus, Ele não muda, amados. Quem tem que mudar somos nós. Não tem que pular e sapatear quando as coisas acontecerem, não. Você tem que pular e sapatear quando não aconteceu. Como que já acontecesse. Não tem que se alegrar quando vê dinheiro no bolso, não. Tem que se alegrar quando não tem. Que diferença vai ter, amados? Daqueles que creem para aqueles que não creem, para aqueles que têm Deus e que não têm. Se muitas vezes a igreja está se comportando igual às pessoas do mundo. Se está tudo bem, eu estou bem, mas se está tudo mal, eu estou mal. Não, amados, a nossa alegria não depende de coisas. A nossa alegria não depende de pessoas. A nossa alegria vem do Senhor. E é a nossa força. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 4. A perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa. Você tem que ir até o fim. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você tem que ir até o fim. Aleluia. Deus não chamou uma igreja, amados, frouxa.
Uma igreja mole. Uma igreja que por qualquer coisinha fica chorando nos cantos da parede, amados. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia. A primeira circunstância você cai. A primeira circunstância você vai chorar. A primeira circunstância você quer morrer. E você pergunta: Deus, onde tu estás? E Deus está olhando para você e está dizendo: onde é que você está? Porque eu estou no mesmo lugar onde sempre tive. Deus, cadê tu? Deus diz: eu estou no mesmo lugarzinho. Você que é inconstante. Você que é uma onda do mar, inconstante. Que uma hora está de um canto, outra hora está no outro. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Mas eu não mudo. Eu estou no mesmo lugar. Agora Ele é tão bom. Tão bom. Tão bom. E é o nosso Pai. E Ele faz como fez para Pedro. A Bíblia diz que Pedro clamou: me ajude. Ficou lá desesperado. Jesus simplesmente: venha. Agora, amados, tem pessoas que não querem nem pegar na mão de Jesus. Mas Ele é tão bom. O nosso Senhor, Ele é tão bom. Que mesmo quando a gente se enlaça com as circunstâncias, como aconteceu com Pedro, ainda assim, não foi a mão dos discípulos. Você sabia que naquele barco estavam os amigos de Pedro? Você sabia que naquele barco, parece que tinha um irmão, não era dele? Você sabia disso? Naquele barco estava um irmão de Pedro. E você sabia que ele nem pulou para tirar Pedro lá de dentro da água, agoniado com as circunstâncias, com o vento? A Bíblia diz que foi Jesus. Você quer sair dessa condição? Quer sair dessa condição? Está esperando a mão de quem? Está esperando a mão dos seus familiares? Está esperando a mão do pastor? A mão da irmã da Alvaneira? A mão de um político que pode abrir uma porta de emprego? A mão de fulano de tal que prometeu algo para você? Qual é a mão que você vai segurar? Porque naquela situação de Pedro, não apareceu ninguém para pular lá e tirar ele lá de dentro. Só o Senhor que estendeu a mão e tirou ele lá daquela condição. Mas Ele mesmo sendo maravilhoso e tirando ele daquela condição, eu acho interessante que Ele ainda deu uma repreensão, né? E falou: homem de pequena fé, né? Mas a perseverança, ela deve ter ação completa. Você tem que ir até o fim. Se Deus falou, segure. Amados, isso está muito forte no meu coração. Uma certa pessoa, um certo homem, alguém chegou para ele e perguntou assim: qual é o segredo do seu sucesso? Sabe o que foi que ele disse? Fiquei firme. Qual foi o segredo do seu sucesso? Qual é o segredo do seu sucesso? Eu fiquei firme. Eu fiquei firme. Deus te chama para permanecer firme. Se você não está firme hoje, se firme. Se firme naquele que te sustenta, Jesus a rocha. Tenha um firme fundamento. A fé é o firme fundamento, né? Aleluia, já estou encerrando, viu? Vamos para 2 Pedro. Aleluia. 2 Pedro. Aleluia.
eu tenho convicção que essa palavra, ela chegou no momento certo para a sua vida. Porque eu sei que principalmente aquelas pessoas que estiveram aqui no evento, em que o apóstolo Sérgio pregou sobre muitas coisas, e algumas pessoas, elas ouviram tudo aquilo ali e saíram animadas, mas no outro dia, quando elas chegaram em casa ou no seu trabalho, as coisas estavam da mesma forma. E começaram a questionar: cadê aquele Deus que disse que ia fazer isso, aquilo, outro? Às vezes nem fala, só começa a pensar. E Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que Ele é o mesmo, que Ele não muda, que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Se Ele te prometeu, vai se cumprir. Agora segura a promessa com a perseverança. Segura a promessa com a paciência. Tem cuidado com aquilo que sai da tua boca. 2 Pedro capítulo 1. Aleluia. Versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança. Você está vendo isso? Então eu preciso associar a fé naquilo que Deus falou para mim, naquilo que Deus prometeu para mim, naquilo que eu tenho crido. Eu pego tudo aquilo e eu preciso misturar com poder, com conhecimento, com o domínio próprio e com perseverança, com piedade. Você sabe o que é piedade? Uma vida com Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que anda com Deus, que tem uma vida com Deus. Com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, ela pode estar numa condição de inativa ou infrutífera, até no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, somente porque tem fé, mas não está associando a fé com essas coisas. E a gente começa a entender que se não aconteceu, ou se não se manifestou aquilo que Deus falou, alguma coisa está errada. E essa coisa não é Deus. Essa situação não é Deus que faz, não é Deus que coloca. Você entende isso? Porque Ele não muda. E Ele diz que nós precisamos associar a nossa fé com a perseverança. E estabilidade é sinônimo de paciência. Se você está uma pessoa instável, isso é sinal que você não está manifestando perseverança. Instabilidade é o contrário de perseverança. Estabilidade é sinônimo de perseverança. Que venhamos a consertar isso na nossa vida, para depois não estar culpando Deus por algumas coisas que não têm acontecido nas nossas vidas. Por falta de conhecimento. Oséias fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes estamos culpando Deus e perguntando aonde Deus está diante da situação que nós podemos estar passando. E Deus está dizendo: onde é que você está? Porque eu chamo você para andar em fé e eu chamo você para misturar a fé com a perseverança. Associar a fé com a perseverança. Aleluia. Você já orou sobre isso que você está desejando?
não aconteceu, então fique firme. Se você orou, colocou aquilo ali diante do Senhor e não se manifestou, fique firme. Se você tem pedido algo ao Senhor que está em linha com a palavra dele, se você pede segundo a vontade dele, fique firme. Se ele te prometeu algo e não se manifestou ainda, fica firme. Amém? Eu posso contemplar, não mais com os meus olhos espirituais, mas com os meus olhos físicos, que aquilo que eu declarei com a minha boca, que eu misturei com a minha fé, que foi a perseverança, se manifestou. Eu quero que meu irmão fique de pé. Aleluia. Lúcio. Você está vendo esse rapaz? Você acha que tem alguém da sua família que não tem jeito? Pronto, ele também não tinha jeito não. Mas quando os telefonemas chegavam e diziam: não tem jeito para ele, Lucerna, a situação de Lúcia está de mal a pior. Eu dizia: Pai, eu não libero nenhum familiar meu para Satanás. Eu não libero Satanás. Pode sentar, Lúcio. Satanás, solte. Solte a vida de Lúcio. Solte a vida dos meus irmãos. Solte a vida do meu pai. Solte a vida da minha mãe. Mas às vezes a gente desiste com o primeiro relatório negativo que chega. Mas o segredo do sucesso está em permanecer firme. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você quer ser bem-sucedido em todas as áreas? Fique firme naquilo que Deus te prometeu. Aleluia. 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 Lucerna, todos os seus familiares estão na igreja? Ainda não. Mas está chegando. E eu não abro mão. E eu não solto. Enquanto não vê um por um. Um por um. Um por um. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Você conseguiu diagnosticar que você estava bem cheinho de fé, mas estava bem impacientezinho? Tem que estar cheio de fé, meu irmão, e tem que estar cheio de paciência, de perseverança. Segura e não solta até aquilo ali se manifestar diante dos seus olhos físicos. Segura e não solta enquanto você não vê se manifestar com os seus olhos físicos. Isso é perseverança. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Se você tem situações na sua vida e que você percebe que precisa colocar isso diante do Senhor de uma vez por todas, e depois sair daqui entendendo que você colocou diante do Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. De uma vez por todas, você coloca essa situação diante do Senhor, de uma vez por todas, e anda no descanso. Ah, Lucerna, mas já fui 500 vezes para frente. Mas se você veio 500 vezes e saiu sem voltar perseverante, então você tem que vir às 501. Agora, depois daqui, você se posiciona. Você se posiciona na perseverança. Aleluia.
Eu quero só que vocês que vieram aqui à frente, vocês levantem só as mãos. E você só vai colocar essa situação diante do Senhor. E vai declarar quão grande Ele é, quão grande Ele é. E vai misturar a fé que você está. Quando veio aqui, você vai misturar com a perseverança. Vamos engrandecer ao Senhor. E com esplendor de um rei, aleluia, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. E Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Render com sua voz, render com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. todos irão ver quão grande é o teu Deus. Todos irão ver quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Todos irão ver quão grande é o teu Deus. Todos irão ver quão grande é o teu Deus. Todos irão ver quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Todos irão ver quão grande é o teu Deus. 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 Quão E sobre grande é teu Deus. todo nome, Quão grande é teu Deus. Grandioso Deus. Tu és Grandioso Deus. Grandioso Deus. e eu Grandioso Deus. cantarei quão Grandioso Deus. grande é o Todos irão ver quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Todos irão ver quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Todos irão ver quão grande, quão grande, quão grande, 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 grande é teu Deus. Aleluia, todos irão ver quão grande é o teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Quão grande é teu Deus. Todos irão ver quão grande é teu Deus. Quão grande é teu Deus. Grande Deus, grande Deus, grande Deus. Grande Deus, grande Deus. Todos irão ver grande Deus, grande Deus. Todos irão ver grande Deus. Grande
é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite e você deseja entregar sua vida a Jesus, ou você deseja voltar para os caminhos do Senhor, você se afastou e quer voltar para os braços do teu Pai, eu quero que toda a igreja feche os seus olhos. Se você quiser sentar, você pode sentar. A igreja feche os olhos. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você crê com o seu coração e quer confessar com a sua boca que Jesus é teu Senhor, eu quero que você levante sua mão e venha aqui à frente que eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Você pode vir aqui à frente e quer entregar sua vida a Jesus? Que quer fazer Ele não somente do teu Salvador, mas quer fazer Ele do teu Senhor? Oh, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Você talvez está pensando, não, é o seguinte, quando eu deixar de fazer isso, isso e isso, aí eu entrego minha vida a Jesus. Não, Ele te quer do jeito que você está. Quando eu deixar de fazer isso, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de me prostituir, quando eu deixar de fazer isso, isso e isso, aí eu vou e me entrego a Deus. Não, Ele quer você do jeito que você está. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Você está aqui? Ou que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços do teu Pai? Todos salvos?